Olá, pessoal. Bem-vindos novamente para a nossa última etapa, última parte do nosso bate-papo com uma convidada muito especial, uma grande amiga, Taluama Maga Malabares Coluna. Ela é uma especialista ambiental, podemos dizer assim, trabalha há décadas nessa parte de equilíbrio de ambientes, utilizando as dinâmicas do Feng Shui tradicional, né, e de outras relações muito interessantes, um trabalho holístico, sensível e muito humano, incluindo a cosmologia chinesa, o estudo pessoal, o reiki, né? Então é uma pesquisadora espiritualista. Então eu a convidei exatamente para falar para a gente, fazer essa ponte desta obra Watchman que nós estamos vivenciamos de uma forma coletiva, numa primeira instância, analisando a HQ, o filme e a série. E agora, cada um dos convidados falando sobre a sua especialidade e amarrando com a obra, né? E no caso da nossa amiga Talu, ela vai falar de um tema que eu acho absolutamente relevante, que é Watchman, a obra Watchman relacionada com o nosso cotidiano. É aquele momento que a gente ancora toda essa parte teórica, toda essas outras abordagens que nós demos, no sentido particular, no sentido com foco no humano, do cotidiano. Nós estamos passando por momentos de muita mudança, de muitos choques, como também de possibilidade de renovação. E nada melhor do que uma especialista que atua com as pessoas, que atende as pessoas, que cuida, vamos colocar dessa maneira, energeticamente das pessoas, para falar um pouquinho para a gente esta questão tão ancorada no indivíduo, nas particularidades, nesse olhar que nessa obra nós chegamos a uma condição muito macro. Mas agora vamos falar de uma relação das particularidades. Esse projeto tem essa função, não é apenas falar sobre a obra, falar sobre detalhes da obra, seja cinematográfica, seja da HQ ou da série, né, que a pessoa tem que estudar, ler, fazer, pesquisar. Não. É que essa obra seja apenas um ponto de início, um ponto de referência para as mais variadas maneiras de olharmos o homem. E aí nós vamos falar sobre este homem com a Talu. Um homem que está em constante modificação e que esses novos tempos está precisando tanto, ao meu ver, olhar para si mesmo. E esta é uma oportunidade muito interessante. Como podemos olhar para nós mesmos a partir de uma condição poética, de uma obra literária como Watchman. Talu, bem-vinda. Obrigado pela presença aqui novamente. E eu gostaria de abrir com uma pergunta para você, né? Talvez esse nosso bate-papo seja o mais intimista dos bate-papos, que eu também adoro muito, né? É uma coisa que a gente já faz há muito tempo, regado a um bom vinho, né? Agora a gente vai segurar o vinho por um tempo, né? Para que a gente consiga falar um pouco sério. Depois a gente, né, vai para o lado dionisíaco ou na versão romana para Baco, né? Mas antes disso, vamos falar um pouquinho, tentar ser sério, né? Um pouquinho. Talu, você, nas outras partes, você falou que ler a obra para você foi meio difícil no primeiro momento, né? Precisou de um tempo, né? Aí eu queria que você tentasse traduzir para as pessoas que estão nos vendo agora, que são seus clientes, amigos, colegas, pessoas com que você convive com muita gente. Se a pessoa se interessar por uma obra como Watchman, se interessar por uma obra de qualquer obra de Alan Moore, mas principalmente o Watchman, já sabendo, quase como uma tradução, que desconfortos as pessoas terão ao ler essa obra, né?
a gente já falou que não é uma leitura fácil para todos. Quais foram as suas dificuldades e o que você acha que tipo de dificuldade, pelo perfil das pessoas que você convive, talvez você perceba que essas pessoas terão ao ler, entrar em contato com uma obra tão densa, tão desafiadora como o Watchmen no primeiro momento. Bem-vinda. Eu que agradeço. Oi, muito obrigada pelo convite. Realmente, além de desafiador, foi muito bacana, porque gerou uma grande mudança e acho que no decorrer aí da nossa conversa, as pessoas que estão ouvindo, acho que vão entender um pouquinho aí do que eu estou falando nesse primeiro momento, enquanto uma mudança, né? Às vezes tem um momento que a gente precisa de dar aquela viradinha na chave. Por incrível que pareça, lendo a obra no primeiro momento, que eu quase desisti pela dificuldade, e que eu vou falar, realmente é perder uma grande oportunidade nessa minha caminhada aí de mudança, de talvez agora nesse momento fazer essa viradinha. Essa obra, no caso, essa violência, esse primeiro momento da violência, né, que é abordada, tem muita coisa bacana, mas esse aspecto de leitura não seria algo que eu procuraria para ler nesse momento. Pelo fato de que eu acho que tudo que a gente tem passado e está passando ainda, né, que ainda não acabou, mas em alguns momentos eu comecei a perceber, e nessa dificuldade, já começando por um assassinato, e aquele sangue todo, enfim, e às vezes momentos que estavam mais escuros, briga, bate a cabeça, sangra, eu falei, nossa, será que eu vou dar conta de ler, né? De continuar, porque era tudo que nesse momento talvez eu não quisesse, né, entrar em contato, até porque eu acho que nesse momento a gente não busca encontrar, deixa eu ver como é que eu vou falar isso para não pensar que é uma muleta, né? Mas eu acho que a gente já tem muita gente que está querendo te dar um pontapé para você cair ladeira abaixo, então talvez nesse momento você está precisando de um acolhimento. E aí, no início, né, a obra para mim me pareceu assim angustiante nesse sentido e muito desafiador. E conforme eu fui lendo, eu fui entrando na história. E quando eu comecei a entrar na história, mesmo com todas as atrocidades e fazendo paralelos lá com o Cargueiro Negro, eu não me lembro bem, mas se é esse o nome, mas enfim, tem uma outra, né, história acontecendo, então eu tinha que ter uma atenção ali para ver se eu estava realmente entendendo, né? E um parêntese aí, que, bom, temos aí uma pesquisa pela frente, e quando ele começa algo não é brincadeira, então vamos lá. Então foi muito bacana nesse sentido de eu aprofundar, né? De eu ir lá, literalmente, o que é geek, o que é nerd, né? O que eu estou fazendo aqui, como que é isso, como é essa leitura, o que é HQ, o que é filme, série, e fui. Então, eu na caminhada eu fui encontrando situações muito importantes para a vida, né, para o nosso cotidiano realmente, e fiz várias relações com o que a gente está vivendo e o que as pessoas vivem nesse momento, que já passaram, estão passando, mas o mais interessante para mim, que ficou como super-homem no primeiro momento que eu fui ler, né, é o que seria esse super-homem de talvez na minha cabeça, no meu conceito, será alguém que tinha um corpo bonito, seja um homem ou uma mulher, musculoso, bacana, e que chega lá com seus superpoderes, né? Resolvendo as coisas. E aí comecei a me deparar que não, que esses super-homens aí tinham mais a ver com superação e praticamente, né? E eles com muitas dificuldades e fragilidades de humanos, tentando vencer os desafios da vida, né? É interessante que quando você fala sobre essa questão da dificuldade inicial, para mim também, né, como eu já contei nas outras partes, essa dificuldade de entrarmos numa obra
que quase que reforça o que a gente está vendo fora, né? É angustiante, né? Porque ela acaba sendo uma ficção, mais ou menos, né? Uhum. Porque você vê coisas muito, muito similares. Então, tudo bem que é uma relação trágica, é uma alegoria, ok, mas você vai entrando, a obra vai te pegando de um jeito que incomoda, né? E é o que você falou, foi muito interessante. Se não há essa virada de chave em alguma instância, essa obra meio que a gente desiste, porque ela acaba sendo, entre aspas, real demais. Né? Não, ela não é uma obra que dá para você descansar. Eu não quero pensar na minha vida, vou ler o Watchman. Não, vai fazer outra coisa, então, né? Porque não dá para fazer isso. Para algumas pessoas, talvez sim, mas talvez para um existencialista, sim, maravilhoso. Nesse ponto, brincadeiras à parte, Talu, eu queria saber de você. Você falou que em algum momento virou a chave, né? Como é que foi a sua caminhada? Você falou um pouquinho, mas quando virou a chave? Como foi essa caminhada que foi te modificando? Você fala assim, nossa, porque eu lembro quando você conversava comigo, eu falava assim, olha, eu não vou dar conta, né? Prof, eu não vou dar conta. Porque é uma coisa muito específica. Eu lembro que você falava, você não passava do capítulo 2, você ficava enrolando, né? Ah, eu vou ler de novo, eu acho, eu não sei, eu tô nos anexos, e ficava lá, passava a semana ainda no anexo, no tal anexo, lá do capítulo 2 pro capítulo 3. Falei, pô, começa Fato. aí, faz alguma coisa, né? Qual foi o momento, Talu, que essa obra te fisgou? Que foi aquele momento que você falou assim, renovou o teu olhar. Você falou assim, caramba, alguma coisa mudou. Quando é que a obra te fisgou, te modificou e aí você não conseguiu parar mais? Você lembra disso? De uma cena ou de um momento? Sim, com certeza, né? Tem vários momentos aí. Como eu disse, vou repetir, a obra, ela, do começo ao fim, exceto esses primeiros capítulos, ela teve partes muito significativas e que realmente me trouxe essas memórias de vida, né? E aí gerou muita reflexão e aí dá chegando no ponto da virada. Mas, por exemplo, tem uma relação, né, do Manhattan, Dr. Manhattan com a Lori, e o que me chamou a atenção foi que eles estavam lá numa relação, né, íntima, amorosa, e ele depois se duplica, e aí ela fica muito brava com essa história de como você está trabalhando e está aqui comigo. Então, essa tradução, se eu começar, né, então, para mim, é um ponto para reflexão do sentido. Poxa, eu tenho vivenciado um pouco isso em atendimentos e tal. A pessoa só trabalha, ela está aqui, não está aqui, a pessoa não me dá atenção, eu quero mais atenção, eu tenho uma carência, mas o outro parece que não está nem aí. Então, e ela fica muito brava com isso, ele responde para ela até de uma forma, né, sobre os humanos, né, no sentido de como se, ok, eu tenho eu tenho esse sentimento, mas isso não quer dizer que eu não sinta. E ela, ao mesmo tempo, muito brava e vai embora. Então, eles têm um primeiro ponto aí que eu comecei a prestar atenção. Eu falei, opa, tá ficando bom, porque existe aí uma fala de algo que é real, né, nos tempos atuais. Então, as pessoas muito sem tempo para nada, queixando de falta de atenção, as carências por migalhas. Então, tá bom. Então, já que eu tenho isso, então tá bom, vou ficar com isso, mas insatisfeita, infeliz, né? Triste, amargurada ou mesmo se sentindo vazia. E, no entanto, ele tem um sentimento muito, vamos dizer, distante, mas ele, ao mesmo tempo que ele não sente, ele tem uma emoção. Né? Ele demonstra que gosta dela, e quando tem algumas cenas do carinho, ou dele estar com ela, nesse momento, para mim, pelo menos, me pareceu que havia algo que tinha sentido, né? Então fazia um sentido. Uma parte que me deixou muito impactada, não levando só para o lado
para esse lado, como a gente está falando, né, do romance e tal, mas tem a parte da cena do Rorschach, que ele acaba tendo, né, a primeira amostra de por que ele se esconde atrás dessa maldade ou dessa forma como ele reage à vida e até usando a máscara, né? Uma cena muito forte dos cachorros e aí o que a fala que ficou para mim muito, muito, é uma cena assim, um momento assim que dá para a gente ficar uns 3 dias, eu precisei acho que uns 2, 3 dias para dar aquela respirada e digerida assim, com um bom vinho de repente, porque só água não ia dar, mas com relação a o homem, né, ele fala quando ele descobre, né, porque o que acontece é que, e isso é a crueldade, né, um homem que rapta uma criança e mata e dá para os cachorros, né, e o Rorschach foi descobrir e, enfim, ele chega nesse resgate. E aí, quando ele está para fazer exatamente para o cara sentir na pele o que ele fez, né, revidar, simplesmente ele fala, meu Deus, tal, e aí o Rorschach fala, Deus não criou o mundo dessa forma, Deus não fez isso, ele não matou a menina, ele não deu aos cães, Deus não fez isso, nós fizemos, né? Nós fazemos. Isso para mim foi muito forte, porque se a gente levar nesse momento tantas coisas acontecendo, o tanto que nós, seres humanos, fazemos, né? Então, talvez não nessa forma de matar e que é muito forte isso, mas matar e entregar aos cães, mas simplesmente você se pegar em alguns momentos pensando quantas coisas você também faz com você ou no mundo, né? Muito, muito interessante, Talu, porque essa cena também foi muito forte para mim quando eu li a obra e foi muito forte porque naquele momento que você tem um diálogo entre Walter Kovacs e Rorschach. E aí, o próprio Rorschach fala do Walter Kovacs, que é ele mesmo, né? Na verdade, no momento que cinde realmente a questão da personalidade, né? Quando fala assim, olha, Walter Kovacs deixava eles vivos. Eu não deixo. Então, a partir desse momento, do que aconteceu com as crianças, eu não tenho mais fé na humanidade. Acabou. É uma cena realmente muito, muito forte, muito impactante. É legal essa alegoria que você fez, Talu, quando você falou a questão do Manhattan também, como, claro que não precisa ser um assassinato, né? Não precisa ser uma crueldade abissal, né? Absurda. São as pequenas crueldades, né? São os pequenos assassinatos, são as pequenas manipulações que nós fazemos com os outros e com a gente mesmo, né? Eu acho que isso é uma coisa, essa é a sutileza que talvez a obra nos impacta tanto, né? Porque a gente consegue fazer a ponte para isso. A gente fala assim, isso é um absurdo, isso é uma ficção, mas alguma coisa começa a incomodar, né? A sensação que me dá é porque a gente começa a se rever, não é assim? O quanto eu me saboto, o quanto eu finjo que a vida é assim e pronto, eu vou levando, literalmente o famoso levar com a barriga, né? Eu tô numa relação que não me contenta, mas tá confortável, tá bom, que é aquela situação entre o Manhattan e a Laurie, né? Eu estou, mas não tô, né? Eu assumo alguns papéis sociais e familiares, mas eu sei que o meu sentimento é outro, né? O que eu quero fazer é outra coisa. E essa relação muito, muito complicada. E são várias relações. Por um outro lado, você tem um Rorschach, que é um personagem que chegou à conclusão pela tragédia da vida dele que não existe mais esperança no homem. Então ele vai assumir o lado monstro dele. Então é monstro que vocês querem? Monstro vocês terão. Né? Preto no branco. Né? Matou, você vai ser morto. Fez maldade? Maldade vai recair sobre você, pior, pelas minhas mãos. Então é muito forte o quanto muitas vezes talvez a gente assuma algumas posturas de vida também com esse viés, claro, num grau menor. Sim. Né? Já que
todo mundo rouba, eu roubo também. Já que todo mundo manipula, eu também tenho que entrar nesse jogo da manipulação, né? E os políticos, né? Se os políticos roubam e não falam nada, eu também posso tirar a minha, porque eu também preciso comer, eu preciso ajudar a minha família. E assim vai nesses desdobramentos todos, né? Parece Exatamente. que é uma questão muito forte, né? É verdade, inclusive nesse sentido de falar que as coisas estão, tá tudo bem, deixa estar e vamos caminhando porque um rouba mesmo, outro faz assim, tá tudo. Não. E a gente sabe que não tá tudo bem, e sabe mesmo que a vida está te colocando para ver isso claramente, explicitamente, o quanto não está tudo bem, o quanto as coisas não estão desse jeito, né? Então você só vai negando, e aí isso, uma hora essa conta vai chegar e você vai ter que lidar com ela. A gente precisa, é aquela relação, né? Falta um pouco de uma paixão bacana, de uma paixão alegre, né? Parece que a gente está sendo moldado por um mundo em que estimula paixões tristes para a gente, né? É uma questão muito, muito forte a se pensar. Sim, é Talu, só um parêntese nesse virtual, né? Esse virtual, as pessoas estão querendo, isso me impactou dessa forma. Quando a pessoa, porque até as relações, os relacionamentos estão virtuais, e as pessoas têm feito, até os mais jovens, enfim, às vezes, a própria relação, o nudes, o isso, aquilo, tudo numa relação virtual, né? Não tem mais aquela coisa de chegar junto, de estar perto, da pele, do contato, né? E agora a gente também nessa forma, né? é interessante que aí fica a la Manhattan, né? Isso dá muito trabalho, né? Então, o contato dá trabalho, né? É mais fácil você terminar um relacionamento excluindo a pessoa do WhatsApp ou do Facebook, né? Como diria Exato. Zygmunt Bauman, né? Eu tenho 5 mil, 10 mil, 15 mil amigos. O que é esse conceito de amigo, né? Vai ser, imagino que esse conceito de amigo líquido é bem diferente do conceito dessa amizade que necessita do contato, da conexão, né? Olha, não dá mais, é um trabalho, e nós estamos numa condição meio, né, meio Manhattan, talvez aí, né? Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, conexões e desconexões acontecendo a todo tempo, e vamos otimizar a coisa, né? Eu tô com você, mas ao mesmo tempo estou trabalhando, tá? Estou fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, Isso. né? Porque eu não tenho tempo a perder aqui. Então é interessante essa relação, né? Talu, vamos falar um pouquinho sobre ética, o ético e o antiético em Watchman, mas para isso eu queria trazer um personagem que, nas nossas conversas, é um personagem que você gostou muito. E eu concordo, porque no livro Watchmen e a Filosofia, um teste de Rorschach, o White, que foi o compilador, numa dos capítulos, você diz uma coisa muito interessante, que o Coruja 2, né, que é o Dan Dreiberg, ele faz uma relação de que o Coruja é o termômetro da virtude em Watchmen. Ou seja, ele até faz uma ponte, ele faz uma relação entre o Coruja como a virtude aristotélica, que é talvez o único personagem com a barriga de cerveja que ele tem, né? Isso não aparece no filme, só aparece na HQ, né? Com a barriguinha de cerveja, um cara meio que, né? Enfim, ele é o cara mais virtuoso, tá? Porque ele é um cara honesto, ele tem uma bravura, ele vai ajudar os amigos. Ele é o único cara que consegue aguentar o Rorschach. É o único. Olha só, gente, como isso é forte. O Rorschach, ele nega todo mundo, menos o Coruja, o Dan Dreiberg. Não é à toa que o ponto de segurança do Rorschach é sempre arrombar a porta do Dreiberg e comer o feijão na lata. Ah, você veio aqui de novo? Fica à vontade. Eu troco essa fechadura. Por quê? Porque é o ponto de segurança de Rorschach, do maluco Rorschach, do fanático Rorschach. Né? É o único que aceita Rorschach quase como ele é. Tá? Então, assim, o Coruja como um ser muito virtuoso, ou seja, é aquele, no sentido de virtude aristotélica, por favor, gente, eu estou resumindo muito, peço desculpas aos filósofos de plantão, se eu estiver falando alguma besteira, né?
é a apresentação da virtude como o ponto no meio entre duas paixões, né? E nessas relações você tem essa virtude aristotélica do coruja, na visão desse autor, desse comentarista, que, como eu falei, é a bravura, o sentido de temperança e moderação, porque todos são muito intensos, né? Todos, no momento que dá na telha, já saem matando, né? O comediante não precisa nem falar, é um sociopata da pior, né, escala. O Veidt usa o intelecto para matar milhões, não é uma pessoa ou uma comunidade, mata milhões com um botão, né? O Rorschach é aquele impiedoso, né, olho por olho, dente por dente. E aí você tem esses personagens muito fortes, e aí o Coruja dá a sensação que é o mais, né, fica no meio termo, é um cara que não chove, chove não molha, fica em cima do muro, parece que falta punch para ele, né? Mas, por um outro lado, ele é um cara que trabalha a noção de temperança e moderação. É um cara que não sai matando. Na verdade, ele não concorda com nada disso. Só que ele tem um pesar. Poxa, o que fizemos da gente mesmo? Né? E ele tem muita essa noção de amabilidade. Então, é uma pessoa delicada, uma pessoa amável, afetuosa e muito espirituoso também. Então, neste sentido, o Coruja talvez seja, seja o termômetro moral, podemos dizer assim, dos nossos super-heróis. Enquanto todos têm um exagero, ele é o cara que fala, gente, calma, não é por aí, né? E é esse termômetro. Eu lembro quando você falou, né, que, poxa, você tinha gostado muito do Coruja, né, que talvez é o único que trazia essa humanidade à tona, né? Eu quero usar este exemplo, tá, Lu, desse personagem para falar um pouco dessa questão do ético e do antiético em Watchmen, né? Porque ele lida muito com isto, sobre a ética, sobre a moral, sobre virtudes, né, como nós estamos falando. E, nesse sentido, tá, eu gostaria de fazer essa seguinte pergunta. Quais as similaridades que você nota, né, como profissional na área holística, que são similares à de Watchmen? Você falou já um pouquinho, mas eu queria que você estendesse um pouco mais. E que você fala assim, caramba, como essa obra mostra isto? Como isso é forte? Ou talvez, olha, se a gente não tomar cuidado, a gente pode chegar nisto, né? E, voltando ao Coruja, o Coruja, para você, é o homem, é o personagem referência de um homem que tenta se equilibrar no meio do caos atual? Se fosse fazer essa ponte, é a pessoa que você se espelharia para tentar lidar com o mundo hoje, um mundo tão desafiador, no meio de uma pandemia, no meio de desesperos, que a gente só vai reagindo todo o tempo, com polarização, e um gritando mais alto que o outro, né? E aí? Me fala um pouquinho nesse sentido, Talu. Realmente ele me cativou. Eu gostei bastante do personagem, em todos os aspectos, né? Tanto no HQ quanto filme, porque ele sim, pegando aí que são várias coisas, né? Mas falando pela sua pergunta, é, qual a relação, né? Essa similaridade, ou mesmo essa, vamos dizer, essa afinidade com ele, né? Porque ele passa realmente uma pessoa que ele não é realmente perfeito, né? Ele tem aí, como você disse, não é o super-homem do corpo maravilhoso, tem lá o seu charme, mas ele tenta viver a vida, né? Com os seus desafios e as suas fragilidades, com mais, vamos dizer assim, com ética, nos valores dele, né? Então, com valores, o valor de respeitar o ser humano, respeitar o amigo, a pessoa, como você mesmo colocou, não sei se eu estou dando um pulo, mas assim, uma coisa que foi muito bacana entre ele e o Rorschach é quando eles estão tendo uma discussão e ele já está muito chateado por outros motivos que
né? Ele tinha motivos para estar chateado, ele não estava se sentindo muito bem, e aí o Rorschach quer fazer uma outra, enfim, quer que ele faça algumas coisas e ele vira, que eu não queria ficar dando muito spoiler, mas enfim, ele vira lá para o Rorschach e fala: é muito difícil lidar com você, você é lunático, né? Você é uma pessoa difícil, e ele coloca aquilo que ele está sentindo na relação da amizade dos dois. E o Rorschach vira para ele e fala assim: mas você é um bom amigo. E nessa hora que ele fala, você é um bom amigo, ele realmente, né, ele vai e faz as coisas junto, em comunhão, com todos, né, por todos. Então, ele, para mim, trouxe essa coisa de grupo, de unidade, das pessoas estarem fazendo coisas juntas por algum motivo que tem relevância. Não só o pragmatismo, vamos ganhar dinheiro, o fim não justificam os meios, passo por cima de qualquer coisa, mato, roubo, enfim, para conseguir o que eu quero. E ele, nesse caso, ele é o inverso, né? Ele tem essa postura, então ele tem valores, ele traz serenidade, ele tem momentos de muita lucidez, e quando ele está nessa lucidez, ele faz coisas muito interessantes com os amigos, né? E ele é uma pessoa assim que, um personagem, na verdade, que eu sinto muito esse acolhimento, né? Então, mesmo a Lori indo para a casa dele, e ela tinha terminado lá com o Manhattan, e ele acolheu ela ali, ela ficou com ele, né? Ele ficou lá, ela ficou na casa dele, e eles conversam várias coisas, quando, por exemplo, está havendo a gente está falando agora, né? Você perguntou nessa parte de moral, de ético e antiético. Então, por exemplo, quando eles saem, né, juntos com né, o Arquimedes, mas assim, ele vai lá e resgata pessoas que estão num incêndio. Então, ele traz muito essa de ajudar o outro mesmo, e não ficar colocando lenha na fogueira, então tá tudo errado, então vai ser errado mesmo, e vamos lá e vamos jogar mais gasolina, né? Vamos fazer mais confusão. Não, ele faz o oposto. Ele tenta, né, dar não, pera, tem um outro lado da história. E tá sim, mas existe uma outra possibilidade. Então essas coisas são muito importantes, né, para mim, nesse sentido de viver hoje, né, que sim, a gente tem um caos muito grande. A vida realmente não está fácil para ninguém. Nessa similaridade nos atendimentos, você lida com várias situações de medo, de frustração, da pessoa estar perdida, ela não sabe nem o que ela faz, ela não está se aguentando, e ela não consegue basicamente olhar e falar: nossa, o problema sou eu realmente, eu não estou me aguentando, eu não estou me suportando. E traição, né? Então, já que o negócio está ruim, então vamos trair, porque daí. E quanto que na postura dele seria: não, pera, calma, sim, tá sim, você não tira, né? Não faz de conta que não está acontecendo. Você traz isso para a realidade. Não, realmente isso está acontecendo. Realmente meu marido está me traindo, né? Ou uma relação qualquer, a pessoa está roubando, está fazendo algo, isso está gerando um caos. Mas eu posso olhar para isso diferente, fazer algo, né? Ele tem essa postura de lucidez, de serenidade para resolver as situações com virtude. Tendo uma ação coerente, né? Mesmo no caos. Uma das coisas que me cativou mais ainda, que eu fiquei assim apaixonada, foi naquele momento que ele não consegue, né? Ele tá com a Lori e aí eles não conseguem, enfim, ter uma relação. E aí eles vão dormir, ok, tudo bem, e ele tem um sonho, e aí depois ele vai, né, e fica de frente para a roupa, né, do coruja, e aí ela vem e pergunta para ele, né, o que ele está sentindo, ele fala que está sentindo medo, que ele está com medo.
Então ele mostra ali a fragilidade dele para ela. Ele não tem problema em ser quem ele é, em falar, eu tenho medo, eu tenho, tô frágil, não consegui. E aí, no caso, quando eles, né, vão fazer o passeio, enfim, e fazem boas ações, ajudam essas pessoas, e aí, com aquela roupa, ela com a roupa e ele também, trouxe aquela força, uma potência, né? Então, de repente, parece que você precisa também de algo que te traga uma força, né? Para ter uma potência, né? Aquela coisa de e tudo, e aí a coisa flui. Eu acho essas coisas muito ricas e na vida elas estão assim, é isso mesmo. Às vezes você precisa de buscar algo fora no externo, né? Mas enquanto ser humano, enquanto uma pessoa que você tem os valores, né? Você confia no outro. Me parece que ele fazia muito isso, assim, ele até que a pessoa prove o contrário, ele confiava, né? Ele confiava na pessoa, ele confia no ser humano, confia nas situações, mesmo que de repente venham algumas decepções, né? Então, nesses pontos, para mim, eles foram fortes por isso, porque em algum momento me fez refletir com relação a algo que você deposita no outro, sabe? Como sendo pelos seus valores, naquilo que você acredita, mas que você segue aquilo porque para você faz sentido, é relevante, independente do que o outro está falando para você ou do que ele está pensando. E isso é muito complicado, porque você tem que estar num momento de muita autonomia, de estar bem com você, de usar esse conhecer a si para você poder fazer essa caminhada, né, entre o ético, o antiético, o que são os valores ou não que cada um tem. Porque, na verdade, é muito simples, porque num grupo todo mundo faz isso, ou numa amizade onde existe uma detração ou algo velado, isso pode acontecer e você pode, por tudo, a perder muitas coisas. E me parece que, na sua pergunta, pelo menos são as sensações que eu tenho com relação a essa similaridade nos atendimentos, né? Na forma como é importante você acolher as pessoas, mas não dar para ela a resposta, mas sim ajudá-la para que ela por ela vai olhando, né? E isso é uma coisa que a gente, você principalmente, faz muito, né? Uma coisa que não é fácil, porque as pessoas, ele no caso, poderia se sentir poderoso com a forma dele pôr a roupa de coruja ou ele ter, né, essa coisa dos valores e das crenças. E não, muito pelo contrário, ele não se sente melhor ou pior, né? Ele tem os medos e ele é sincero, ele é verdadeiro. Isso é muito, assim, é incrível. Eu acho isso incrível, porque você ser verdadeiro, né, e independente. Olha, eu tenho medo, eu também não sou perfeito, eu também tenho as minhas dores, as minhas angústias, mas tudo bem, vamos ver o que fazer. Como é que a gente pode melhorar isso? Eu queria fazer uma pergunta para você, Talu. Você falou essa questão de o que você percebe nos atendimentos, né, com seus clientes, essas relações do medo, que muitas vezes até do próprio temor, né? Ansiedade, acho que é uma coisa que está muito forte na atualidade, né? Processo de reatividade, a gente ficando cada vez mais nervoso e reagindo, né? Qualquer coisa a gente já está atacando, né? A questão da baixa estima, né? A gente acaba ficando com muita baixa estima. E eu queria colocar dois aspectos aí que não foram falados, mas é óbvio que eu imagino que esteja nesse caldo, nesse pacote aí, que é o sentido de alienação, né? As pessoas que se alienam. Eu sinto tudo isso, eu estou sentindo, eu não estou conseguindo lidar. Então, eu uso algum índice de alienação, que pode ser um vício, pode ser um escape, pode ser qualquer coisa, né? Que seja para que eu não tenha que pensar sobre isso, né? Ou até mesmo, que é a coisa mais complicada, que é o negacionismo, né? Eu nego que tenha problemas, existem problemas pontuais aí, mas a gente vai levando e fica naquele esquema de forças aí, né? Meio que representativos de Facebooks e de Instagrams da vida, né? Tá tudo bem, tá tudo maravilhoso e assim.
a gente vai colocando cada vez mais camadas de máscara, que não são máscaras dos vigilantes, mas são máscaras que reforçam um personagem social, né? Um personagem e nos distanciam de nós mesmos, né? Nesse sentido, Talu, eu queria colocar a seguinte consideração, que é uma coisa que nós já chegamos a levantar, tá? Que o Watchman, segundo o Alan Moore, e esse foi um dos propósitos, pelo menos que ele fala, e o David Gibbons fala muito nisso, tá, gente? Que o Watchman é uma obra cínica. É uma grande ironia desse mundo que nós estamos falando, da gente não conseguir se olhar e achar que está tudo bem, ou negar e achar que o problema é do outro. Olha só, pergunta para você, Talu. Primeiro, são várias perguntas em uma. Primeira pergunta, você acha que o mundo precisa ser salvo de alguma maneira? O nosso mundo atual. Por alguém ou alguma coisa? Tal qual acontece na HQ? Desdobrando essa questão, a gente está realmente preparado para ser uma pessoa autônoma? Será que a gente precisa, a gente não continua buscando pessoas, líderes, pessoas influentes que não deem a resposta para a gente não pensar no problema? A gente está pronto realmente para tomar decisões? Para realmente se conhecer? Porque no fim do túnel, a gente torce que haja alguma coisa já pronta para a gente, porque o caminho é difícil de a gente fazer, né? Requer trabalho, a gente não quer pensar no problema. Porque para a gente limpar o túnel, para a gente chegar do outro lado, a gente precisa limpar o túnel muitas vezes. A gente não quer limpar o túnel, né? Então fica muito difícil. O esgoto é muito árduo limpar o esgoto, né? A gente fica buscando respostas prontas, e às vezes a gente tem muito mais medo de fazer perguntas relevantes, o que fica a gente, portanto, tangenciando coisas que não têm importância, tá? A minha pergunta é, nesse ponto, para você, primeiro, as pessoas, pelo menos no seu métier, ainda buscam ser salvas por alguém, por alguma coisa? O famoso se Deus quiser. Pode até não ser religiosos, tá? Mas que acreditam nisso. E que no fim das contas, você sente que no geral, a sociedade, nós, incluindo a gente, claro, no fim das contas, a gente está pronto para ser autônomo, realmente, para fazer escolhas que nos impactam, que a gente fala assim, olha, escolher isso é abrir mão de uma coisa que eu não sei se eu quero abrir mão. Porque eu vou ter que abrir mão da minha segurança, eu vou ter que olhar para os meus medos, ansiedades, das minhas alienações, coisas que não servem mais para mim. Eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Nós estamos preparados para isso, Talu? É necessário? É, mas estamos preparados? Pelo que você sente nos seus atendimentos, as pessoas querem dar esse passo além? Ou querem apenas aquela margem de segurança do tipo, olha, dá para você fazer um reiki aí para tirar minha dor, mas não mexe em mais coisa aí não, porque vai ser difícil. Como é que você está lidando com isso? E o que fazer no seu trabalho que possa instigar a pessoa, porque ninguém muda ninguém, uma outra pessoa muda ninguém, e sim ela mesma, né? O que você faz para tentar mudar, para incentivar um outro olhar sobre essa condição com relação ao seu trabalho? Bastante perguntas aí, né, em uma só. Mas eu queria fazer essa ponte para... Você falou tanto essa questão, né, de possibilidades, então vamos falar dessas possibilidades sem tirar da reta o problema gutural, que é o homem não querendo ser autônomo. Bem, complexo, profundo, mas vamos lá, vamos tentar. É interessante porque, de acordo, né, esse tempo aí, desde que eu comecei a pesquisa, e é engraçado ou não, né, não sei se o termo seria esse, mas a gente acaba, parece que atraindo, né, situações. Você começa numa pesquisa, a se aprofundar em algo e parece que a vida te coloca ali, ó, vamos ver se você está fazendo a lição de casa, porque é uma coisa que eu reparei, né, e, coincidência ou não, algumas coisas foram acontecendo que o HQ me ajudou muito, que na verdade essa pesquisa me ajudou, até para lidar com isso tudo que você perguntou. Claro que o que eu posso falar nesse sentido é que tudo é uma caminhada realmente, é uma construção. E essa construção, ela requer, né, tudo isso, disponibilidade e abertura.
Então, talvez eu tenha começado, né, pelo fim, mas diante das coisas que você mencionou aí, o que acontece? A minha percepção é a seguinte, né? E por que que eu falei que é uma caminhada? Porque hoje isso para mim é muito forte e sim, é muito claro que realmente as pessoas estão muito mais agora querendo mascarar situações. Então, você aumenta as doses dos remédios, porque aquela dose ela não está mais fazendo efeito. Então eu preciso aumentar a dose do remédio. Eu preciso esquecer as dores que eu tenho, porque está tudo muito difícil. Então imagina você chegar num momento que as coisas estão exatamente nesse ponto ruindo e que você ficou muitos meses fechado e que de repente você acha que agora, uau, eu preciso correr atrás do tempo perdido. Que tempo perdido? Né? Que na cabeça talvez o ser humano ache que porque ele ficou um tempo isolado, ele perdeu tempos e agora ele vai para algo que ele precisa ganhar. Essa sensação está deixando com que as pessoas fiquem mais enlouquecidas e muito mais nessa ânsia de correr atrás de algo que elas não sabem o que é esse retorno, né? Que você sempre comenta também, que tem o choque, é o agon, é o retorno. É aí que o bicho pega e que é onde tem essas distrações e que você se sente muito pior. Então, é tão terrível essa sensação que eu não durmo à noite, né? Então são as queixas, eu não estou conseguindo dormir, meu coração dispara quando eu acordo, eu estou sentindo meu coração disparando, falta o ar, quantas vezes falta o ar? E mais ainda, eu tenho visto agora crianças assim, porque pensa, as crianças todas estão há muito tempo que não tem a mínima ideia do que está acontecendo, e agora parece que, então seria, né, não sei, naquela ilusão do tipo, não, da negação, agora tudo vai melhorar. O que vai melhorar? De que forma? Então, as crianças estão começando também a ficar sem dormir. E isso é um problema, né, atualmente, em todo o contexto. Então, quando você chega, no caso, para fazer um trabalho que a pessoa seja lá, uma mente racional, pragmática, e já vem né, com essa, eu sou pragmático, isso. E aí você lida com, você olha que nem pegar o HQ e falar, o que eu vou fazer com isso? Né? É a mesma coisa no sentido, o que eu quero dizer com isso, contextualizando, é quando eu chego para falar com uma pessoa que está com todas essas indagações, que está a mil de tudo fervendo dentro dela, borbulhando, e tudo que ela não quer, alguém que chegue para ela e fala assim, olha, seria bom a gente, então, agora começar a olhar por um outro viés, toda essa angústia, tudo que você está sentindo. E entra aí toda essa caminhada aí que a gente está falando, que é o autoconhecimento, eu concordo, é muito complicado. No momento de caos, alguém falar para você, fica calmo, é o pior que a pessoa pode fazer, ou então vai dar tudo certo. Então vai dar tudo certo, olha, vai voltar tudo ao normal e a vida vai continuar linda como ela era antes. O que é lindo como era antes? Que normal, né? Então essas coisas às vezes para mim me dá até arrepio quando alguém fala, porque você fala, mas o que é isso, né? Assim, o que seria? E no entanto você também vê esse sentido de que se a pessoa está aberta para olhar para ela, porque vai doer, não vai ser fácil, né, precisa de tempo, de ritmo, você tem que estar disposto a se abrir, né, para esse momento. Então, quando eu chego para falar com uma pessoa dessa forma como a gente está conversando aqui, aí você sente a pessoa totalmente reativa no sentido de ela vai reagir, porque tudo que ela quer é uma resposta pronta. Então, quanto mais, né, então você for verdadeiro no sentido, olha, não existe resposta pronta, não tem milagres, sinto muito, lamento te informar, você vai ficar muito chateado com o que eu vou te dizer, talvez até mais bravo, mais reativo, mas não tem uma resposta pronta e não existe milagres, a não ser você mesmo olhar para você
e tentar fazer algo por você. E sim, aí eu entro com autonomia naquilo que você perguntou. As pessoas não estão acostumadas para ser autônomas, mas se as pessoas tentarem descobrir, e eu espero que nesse momento, esse projeto que você está fazendo, e até através do HQ, isso seja uma outra forma de veículo para que as pessoas vejam que sim, é possível. Por que é possível? Porque tudo está dentro de nós. Todas as respostas, toda a nossa força, ela está dentro da gente. Então, quando você fala em autonomia, se o ser humano soubesse o tanto que ele consegue ter uma força para ele fazer, na mesma força que ele cria, ele destrói. Então, ele tem momentos que ele pode usar essa força dele para fazer algo diferente, né? Então, para ter um momento de virada, de sacada, de que, olha, tá bom, tá ruim mesmo, meu chefe está gritando, está berrando, meu marido está com os problemas dele, a minha filha está sem dormir, a vida está um caos, mas tem poesia, tem arte, tem filosofia, tem coisas muito bonitas na vida. A vida está complicada, mas tem o lado bom também, tem luz no fim do túnel. Nem que seja uma luzinha, uma lamparina, mas eu, na minha percepção, sim. Mas a partir do momento que você aí pergunta para, né, o outro, então, você topa? Vamos fazer essa caminhada? Não existe um salvador da pátria. Não vai dar para aumentar a dose do remédio nem mascarar a sua dor. Muito pelo contrário, você vai sentir muito mais. Muito mais dor, muito mais. Mas, ao mesmo tempo, você vai aprender a acolher isso. Né? E por que isso? Porque isso eu faço comigo, porque isso é constantemente. Eu passo por isso, eu passei por isso, continuo passando, vou passar, mas eu sinto, eu sei como, né, na pele. Então, essa experiência, quando você tem a experiência de algo, fica talvez mais fácil você. A pessoa sente isso, é como a energia, parece que fica. Tem algo que a pessoa ela acredita, ela confia, não na crença do acreditar que ela vai me ajudar, muito pelo contrário. É o oposto disso, eu não vou te ajudar. Quem vai te ajudar é você. Mas você tem técnicas, ferramentas, e sim, através de muito aprofundamento, de estudar, de correr atrás. Então, tá, eu tenho um problema com comunicação, como é que eu vou fazer? Então, eu vou lá correr atrás, né, de me comunicar melhor. Ah, eu tenho muita sensibilidade, eu sinto tudo. Ok, bacana, todo mundo sente. Então, o que eu faço com isso? Como é que eu faço isso de forma que o outro vai me compreender e eu mesma, né, em primeiro, a mim, né, como eu me compreendo, assim, para poder passar o que eu estou sentindo para o outro de forma que ele entenda. Então, aí, me parece, né, que as coisas começam parece aquele efeito assim que é uma consequência. Quando você se propõe a fazer isso, a coisa vem, ela começa a fluir e porque você está começando a se compreender. Né? Me parece, então, em relação ao que você está colocando, é o que eu tenho sentido na pele ultimamente. Existem todos esses problemas e beber muito mais, né? Todo mundo está bebendo muito, usar drogas, qualquer forma que faz com que você tenha como escape para negar algo, putz, é o pior que você pode fazer nesse momento. Claro que sim, eu compreendo que não é fácil, repito, não é, mas é possível. É muito possível e é libertador quando você consegue. Porque é como você buscar essa força, né? E usar ela. Sim. Não é usar uma força. Aí eu faço essa diferenciação que eu sempre coloco, que é transcendental, né? Que é algo que é como se fosse voltado numa expectativa de futuro que resolva o meu problema. Então há uma relação moral, eu me comporto de X, Y maneira, porque lá na frente eu vou ganhar alguma coisa em troca. Não, é uma relação imanente, uma transformação que depende do homem a partir dele mesmo. E isso não significa que a imanência nega o entorno ou nega a própria relação histórica de causa e consequência dos efeitos, mas sim de entender que nós somos particularmente condicionados a uma relação de possibilidade de autonomia ou aprisionamento de si. Então, tem a ver com as nossas escolhas.
né? As nossas fundamentações, do que a gente faz, do que a gente abre mão. Isso talvez me parece ser o que nós chamamos de autonomia, né, Talu? E não é fácil. Porque nós não somos treinados a sermos autônomos pelo nosso modelo de pensamento, pela nossa zona de conforto, né? E por outras relações. Então é um exercício de se lembrar, né? De lembrança de si, me parece, né? Talu, eu queria citar uma música para a gente começar a construir a nossa finalização. Essa música não aparece na HQ, ficaria difícil, né? Seria só a letra no HQ, né? Mas aparece no filme, né? Naquela abertura de 5 minutinhos, 4 minutinhos, que é aquele, né? Os tempos estão mudando, do Bob Dylan. Há a chamada disso num dos capítulos da HQ, no anúncio de Adrian Veidt para o perfume nostalgia dele, porque os tempos estão mudando. Claro que essa música, o Bob Dylan se refere a um aspecto político, sociopolítico, que nós não vamos entrar aqui nesse momento. Mas eu queria, uma das primeiras estrofes, ele fala um pouco, né, das pessoas e das questões das transformações. Claro que ele vai para um viés. Eu queria fazer uma releitura, por isso que lembre-se, é uma releitura, tá, pessoal? Dessas primeiras estrofes dessa música, para você falar um pouquinho sobre elas e principalmente no que tange o que nós falamos até agora, que são essas relações de que nós estamos num momento de transformação, né? Vamos lá. Reúnam-se pessoas, onde quer que estejam, e admitam que as águas ao seu redor estão subindo. E aceitem que logo estarão encharcados até os ossos, se para vocês seu tempo ainda tem valor. Então é melhor que comecem a nadar ou afundarão como pedras, pois os tempos estão mudando. Dá a sensação muito interessante, pelo menos na minha leitura, dessa relação de que se a gente não mudar, a gente vai perecer nos novos tempos, né? Não dá para não mudar mais, não dá para ficar exatamente se comportando e agindo como se nada tivesse acontecido, quase que segurando, né, uma âncora e não largo mais, né? E o barco tá indo embora, quer dizer, a âncora já não é mais a mesma, você vai começar a afundar com a sua âncora, a corda já foi cortada, você vai afundar sozinho. Então a sensação que me dá é que a adaptação ela é muito necessária, né? Chegou um momento que a mudança representativa, aí no caso da água, está chegando, né? No Feng Shui, ou na metafísica chinesa, a gente fala muito, né, que nós estamos numa era de água, né, no sentido da informação, das coisas se transformando, da espiritualidade e da necessidade de modificação. Enquanto fragilização desse elemento terra, da terra que é das certezas, das verdades definitivas, mesmo que a gente teime a trazer esse passado de volta no momento de temor, né? A sensação me parece que é necessário adaptar, né? Sem essa adaptação, a gente não consegue ficar muito mais tempo nesse mundo de hoje, com tantos desafios da própria natureza, né, Talu? É isso que você percebe também nos seus clientes, na sua vida em geral, porque eu lembro que você falou essa questão da poesia, das coisas belas que existem, que podem fazer essa ponte para uma linguagem renovada. Eu concordo totalmente. E eu lembro que você falou também na leitura de Watchman, como alguns processos de memória começaram a vir à tona para você, né? De você lembrar de coisas que você acreditava, a bola, né? Onde você tinha as coisas caindo, aquela bola clássica, né? Na cultura americana tem muito isso, né? Daquela flocos de neve dentro da bola, tem a casinha, exatamente, essa daqui, né? E você falou muito disso, e como para você mexeu, que lembrou quando quebrou a bola na HQ, foi uma coisa que passou para você, e você teve essa experiência de que, poxa, a minha visão idealizada de um mundo perfeitinho, de um mundo que se resolve, do que o amor venceu, aquela roupagem meio rosa foi quebrada. E a gente tem que se adaptar a uma condição mais coerente com os novos tempos, né? E essa obra, para você, trouxe esse revisitar de processo de renovação que você está passando, todos nós estamos. Então, Talu, reforçando, a pergunta
Você percebe isso mesmo? Essas questões dos seus clientes, das pessoas com que você trabalha, pelo que você colocou até agora, todo mundo está passando por isto, né? Um novo sentir de mundo, uma abertura. As pessoas estão dispostas a isto ou a maioria não? O que você percebe? Eu percebo o seguinte, sim, com certeza. É, e até é interessante porque muitas pessoas hoje, né, nessa volta aos poucos, né, nessa conversa, né, que agora a gente começa de novo, sempre eu escuto nesses últimos tempos a pessoa dizer assim, nossa, quando a gente conversava, o que você estava dizendo em relação a isso, queria dizer isso, enfim. Então, é exatamente nesse ponto que você está falando. Quanto, né, em tempos, vamos dizer, atrás, conversava, já tínhamos essa conversa com relação, olha, os tempos estão mudando, as coisas estão mudando, estamos realmente, inclusive, um parênteses aí, muito interessante você falar isso, porque esses tempos aí, há uma semana atrás, eu estava exatamente copiando a letra da música e tentando e fazendo, sabe, quase que uma meditação e tentando olhar e falando, nossa, como tudo tem a ver, né, e aí você pega até essa parte do HQ, de 35 anos atrás, o cara, um gênio, como é que pode? Escreve uma coisa e tão real, tão que você está tudo interligado, conectado, é incrível, eu acho isso é incrível, mas né, vamos lá, então em relação voltando aí a essa pergunta e tudo isso que você colocou, então sim, pelo menos eu estou falando claro especificamente aqui no caso, né, da minha percepção e do meu dia a dia, desse cotidiano aí, da relação com as pessoas que estão à minha volta, sejam familiares, amigos e meus clientes. Existe essa mudança, essa vontade, sim, hoje mais forte, até por tudo que as pessoas passaram e estão passando ainda, né? Então, como eu disse, não estamos mais aguentando algumas situações. E aí, de repente, você começa, num momento da vida, você se deparou em ter que se olhar, né? Ficar com você e olhar para você e desconstruir, né, para tirar aquela imagem cristalizada ou uma imagem daquilo que você tinha de você que você nem sabia ou achava que de repente, nossa, eu penso isso ou eu sou isso mesmo e de repente as coisas estão tão claras, tão explícitas e nesse momento dessa transição, dessa virada, você fala o que eu quero para mim, né? Quem eu quero ser, o que eu quero fazer, que imagem eu quero ter de mim, como eu posso me reconstruir. E eu acho que esse é o melhor momento para isso. Então, quando você colocou essa parte, sim, quando tem essa cena lá da bola, quando ela lembra que essa bola tinha dentro um castelo, né? Era o mundo, ela dizia, né? Ela disse, ela escrita, o mundo dela todo estava parecendo que estava ali dentro daquela bola. E quando ela virava, né? Que vinha aquela neve que caía devagar, ela lembrava, né? Isso tinha para ela vinha uma sensação dessa neve caindo e aquele castelo lá atrás, né? No caso, o mundo dela. Ela disse que o mundo estava todo ali. E aí eu me lembrei que uma época também de transição da minha vida muito importante, eu tinha uma bola dessa, que era do castelo da Cinderela, que eu comprei para as minhas filhas lá na Disney. Acho que é o clássico, né? E a bola, num determinado momento aí de mudança, ela caiu e quebrou. E quando ela quebrou, eu tive exatamente essa sensação, né? Poxa, o castelo de areia está se desfazendo, está tudo indo por água abaixo, mas nesse momento, né, quando você sente como uma morte, né, uma morte de si, tudo tá sendo realmente ruído, mas existe aí uma possibilidade de algo novo, em meio à dor, em meio à tristeza, em meio
não existe o felizes para sempre, não existe, inclusive, acho que, né, me corrija aí se eu estiver errada, mas tem lá uma fala que eu achei muito bonito, nada termina, nada acaba, tudo, né, é uma coisa que isso é muito, muito forte, né, porque no momento desse você se dá conta de que as coisas realmente tem aí algo que você pode fazer por você, e nesse momento é o quê? Construir uma nova imagem de si, né? Que tenha mais relevância e coerência com o que você hoje é, com o que você acredita, naquilo que é relevante para você. Que pessoas você quer ter ao seu lado nessa caminhada, nessa jornada? Que amigos, né? Que pessoas estão ali juntos, como tem uma fala ali que eu gostei muito do jornaleiro, quando ele fala que o mundo vai acabar, e que daí vai para casa, cuida da sua mãe, então, porque o mundo vai acabar, a gente precisa ficar bom e tudo tem que dar certo. Mas aí ele fala assim, precisamos cuidar um dos outros. E hoje todo mundo falando em empatia, mas tá bom, o que é ser empático? Como é você cuidar um dos outros? O que significa isso nesse momento da vida? Então entra aí essa energia, sim, com relação às crenças da terra, daquilo que você acreditava ser o seu, né? São as minhas verdades absolutas, quase batendo no peito e dizendo eu sou assim, pronto, acabou, mas existe essa coisa da água que vem como uma transformação de mudança. Olha, dá para você mudar e fazer diferente. E se você ficar batendo de frente com isso, ou resistente a isso, não pela força, né, como você bem colocou, numa coisa de usar a força, mas se você boicotar, enfim, não seguir esse fluxo dessa transformação, aí a minha percepção e a minha fala realmente que eu lamento profundamente, porque você está tendo uma grande oportunidade na vida de mudar uma história de repetição de todos esses padrões. Quando alguém chega para você e fala, mas há tanto tempo atrás era assim. Tudo bem, isso foi há tanto tempo atrás. Mas hoje, o que você pode fazer diferente nesse exato momento? O que você tem feito? E a pergunta, né? Para você, qual é a sua contribuição com a vida, com o mundo? Seja pequena, não precisa ser algo grande, como, por exemplo, eu vou salvar, né? A Amazônia tudo queimando, as coisas aí, a gente está vendo tantos problemas, mas o que você, enquanto ser humano que habita esse planeta Terra, que a sua casa, a sua morada, o planeta azul, que todo mundo fala, o que você tem feito por você e que ressoa para o outro, né? Para a humanidade, para o mundo, para os seus amigos, e aqui mesmo onde a gente está nesse momento, né? No Brasil, enfim. Então não precisa ser coisas mirabolantes, mas uma pequena transformação, uma sacada que você fala, uau, que delícia, acho que é isso. Então eu vou lá e faço aquela mudança. E sentir isso é muito bom. Não, muito, muito interessante, Talu, porque parece que há uma condição aí, eu acho que para a gente fechar a nossa conversa, que Watchmen, ele é uma história de amor, em seus vários aspectos, né? Principalmente a série, mais a série do que a HQ, mas não deixa de ser uma série, uma história de amor dos seus mais variados escopos, né? E também de uma certa maneira de redenção, principalmente a série, né, que fecha um arco muito bonito de alguns personagens até antigos, como o Justiça Encapuzada, que é a história dele retomando, né, dos Homens Minuto e fechando na série, lindíssima, né? Mas a pergunta que eu quero fazer é uma pergunta capciosa, né? A gente já falou bastante sobre isso e eu queria saber um pouco de você, porque é muito comum, né? A esperança como virtude. É bom que tenhamos esperança. A esperança no mundo, a esperança na humanidade, a esperança na melhora. Talu, para você, é bom desenvolver a esperança no mundo e nas pessoas hoje? Esperança é uma qualidade ou é uma ilusão? Olha, a esperança é a última que morre. E quem espera nunca alcança, porque aí, quando você
espera algo, provavelmente nos novos tempos, eu diria, talvez nos tempos lá atrás, eu ainda ia dizer que sim, que valeria a pena ter uma esperança. Nesses novos tempos, a esperança, né, nessa leitura, para mim, é como, né, quem espera realmente nunca alcança. Você tem medo, então você não vai realizar aquilo que você está esperando. Fica sempre Mas, esperando alguma coisa acontecer, né? Há é, uma melhora acontecer, se Deus é, quiser. exato. Se Deus quiser, isso vai dar certo. Se Deus quiser ir, aí você junta essa parte. Eu não sei se dá para fazer essa ponte, mas eu vou tentar. É assim, essa esperança na a felicidade, né? Enquanto que tá fora, tá no externo. Agora, enquanto o esperançar e a alegria ativa, aí sim, nesse momento, para mim é o que faz mais sentido, porque é um esperançar em algo que você pode e tem condições, no sentido de que você consegue, através de não respostas prontas, de nada de milagres, e nem de dizer que a vida é assim e está tudo certo, mas exatamente fazendo o movimento oposto, de trazer essa mudança para você, começando por você, olhando para você, né? E, e aí a alegria, que é essa potência de vida em estar vivo, que é muito maravilhoso, né? É o tesão pela vida. É o corpo em alegria, o corpo, ele sente isso. E enquanto que a felicidade ou mesmo a esperança, nesse sentido, para mim, ela fica como uma coisa que, não, eu não vou conseguir. Mas o esperançar ou uma alegria, sim, no fato que vale a pena. Uma coisa que, então, para a gente finalizar, você fez uma ponte muito interessante. A pergunta que eu ia fazer é exatamente essa, quer dizer, é possível a gente elevar a nossa potência de vida, que alguns filósofos chamam de alegria, né? Alegria como elevar a potência de vida, ou seja, buscar coisas que elevam a nossa potência de vida, que deem sentido para a gente, né? E também algum nível de felicidade, e aí nesse caso eu não me refiro à felicidade que você citou, a pragmático-utilitarista, né? A felicidade pós-moderna, mas a felicidade enquanto paz interna, pacificação interior, bem-estar, de você sentir que você é um ser realizado nos limites que você tem de autonomia. É isso que eu considero como felicidade nesse nosso olhar aqui, tá? Sim. Conseguir estimular potência de vida, ou pelo menos refletir sobre ela, ou seja, o que me faz sentir vivo. Como também, quais escolhas que eu posso fazer no meu escopo de possibilidades que vai me deixar mais em paz, vai tirar esse sentimento de estagnação que eu estou sentindo, né? De total falta de sentido. Mas eu consigo fazer isto usando como um espelho ou como inspiração essa graphic novel em questão, Watchman. Já que parece, Talu, pelo que a gente falou até agora, que o Watchman é o oposto disso. É uma crítica ao modelo, a uma maneira de lidar com o mundo, claro que num momento específico da humanidade, dos anos 80, né? Mas essa alegoria ainda, algumas coisas, ou muitas dessas coisas, ainda batem, são muito relevantes, não é à toa que a gente está discutindo até hoje isso. Né? Teses são colocadas em cima de Watchman, e nós estamos fazendo esse projeto aqui. Então, nesse ponto, você acha que o Watchman, você consegue ter alguns índices disto, do que, pelo menos para você fazer pensar, o que eu quero? O que eu estou fazendo na minha vida? O que eu quero para mim? Isso é o que eu quero para mim? Será que o Watchman poderia trazer isto, ou oferecer, não uma resposta, mas coceiras, né? Uma pulga que fala assim, caramba, é possível as pessoas que vão acessar essa obra como inspiradora desses potenciais, para a pessoa pelo menos refletir sobre alegria ativa e felicidade do ponto de vista de bem-estar pessoal e o que a pessoa está buscando, pelo menos uma reflexão sobre esse assunto, o que você percebe? Ah, sim, com certeza, porque levando em consideração, olha só,
tudo que a gente está conversando aqui, todas as, né, essa caminhada, olha quantas coisas a gente falou, quanto de reflexão foi gerado, pelo menos, né, no caso, desde que eu comecei a fazer, né, essa caminhada do filme, do HQ e a série que fecha, né, totalmente diferente para os tempos, né, 30 anos depois, numa outra visão. Mas se as pessoas conseguirem se abrir exatamente, manter uma neutralidade, falar, eu vou me permitir olhar e ler, como eu, né, no caso, comecei falando, eu acho que não vai dar, não vou fazer, não tem nada a ver, não é o tipo. E aí, não, em algum momento eu falei, não, eu gosto de desafios. A vida é isso. Né, a gente está sempre se desafiando. Então, nesse momento que você se abre para um outro olhar, para algo que não é comum, vamos dizer, olha quantas coisas vieram aí. Então, para mim, nesse sentido, na sua pergunta, então, o que eu posso dizer é que realmente você começa a ver de forma diferente, nesse sentido de que sim, existe um divisor de águas para mim, né, que antes e agora, e isso tem a ver isso antes, depois, antes da gente fazer a pesquisa e agora. O que é que ficou diferente? E aonde foi que deu essa virada de chave? Exatamente porque às vezes a gente sabe que precisa mudar, que precisa fazer alguma coisa por nós, como a gente já conversou aí, já foi dito, mas não é tão fácil, tão simples assim. E sim, em algum momento você precisa de algo que te dê um chacoalhão para que você olhe e fale, olha, eu acho que é possível. Não vai ser fácil, mas eu vou fazer. Então, nesse sentido, a obra me trouxe essas reflexões, porque em meio a tanto caos, violência e tudo que eu já coloquei, mas também pela poesia ou pela filosofia, ou através de um conhecimento de si, você pode fazer algo diferente, sendo diferente. E nesse momento, você começa a ver que as pessoas são quem elas sempre foram. Isso está muito explícito. Você só talvez não enxergasse assim. E nesse momento, quando você dá essa virada, que você fala, tá, então agora, como é que eu vou caminhar? O que eu quero e o que é relevante, muita coisa você vai deixando aí para trás, que não faz mais sentido, principalmente nisso. Principalmente pessoas que não combinam, não tem mais a ver com o que você, né, com a sua vida, ou que realmente só criticam, enfim, uma série de coisas. E também, sim, eu ainda, em meio a tudo isso, gosto de ter um olhar para a vida com potência de vida, no tesão pela vida. Vale a pena estar aqui, vale a pena viver e ser feliz nesse sentido. É possível, porque isso é simplesmente maravilhoso, essa sensação de felicidade, essa sensação de paz interior. Mas isso você só consegue realmente buscando esse autoconhecimento, né? Então é muito fácil você falar, conheço fulano. Não, se você não conhece a si próprio, como você pode dizer? E aí, de repente, você começa a buscar, que nem, né, assuntos e coisas para se aprofundar que vão fazendo sentido. Esses dias mesmo eu estava olhando uma música assim que, né, não é uma música, imagina, do Emílio Santiago, mas as flores estão voltando. Para mim isso é potência de vida, né? Abrir a janela, olhar o céu em meio a tanta coisa que está acontecendo, mas mesmo que seja algo que você fala, nossa, nem sei, né, se é cafona, se não é, mas não importa. Ali tem uma letra de música que eleva a sua potência de vida, que pode ser qualquer outra coisa, né? E, enfim, livros e tal. Mas é nesse sentido que eu quero dizer estar vivo. Olhar e ser feliz. Eu gosto muito disso. Eu me sinto muito feliz nesse sentido de estar vivo, de estar bem. Muito interessante, Talu, porque é sempre muito relevante reforçar
Claro que isso é meio que óbvio, né, gente? Mas é muito importante reforçar. E quando nós estamos falando da obra Watchman, isso não representa que a obra Watchman vai ser uma solução para a sua vida. Óbvio que não. Na verdade, talvez seja o oposto, né? Não é assim. Então, leia o Watchman que você vai ficar mais feliz. Leia o Watchman que você vai ter mais potência de vida. Não é, gente. Não é isso que a gente está falando. A gente não está falando 5 passos para a felicidade em HQs. Não é aí. Não é nenhum tipo de solução rápida e fácil. O que nós estamos instigando aqui não é apenas, e não importa se é ou não Watchman, no nosso caso, nosso recorte de estudo é essa HQ, mas pode ser qualquer coisa, como você mesmo falou, né, Talu? É uma música, é uma poesia, é um livro. A única recomendação que eu dou, muito particular e muito singela, nada muito profundo, que ela possa ser algo além apenas do entretenimento rápido. Claro, tudo isso pode ser entretenimento. Interessante que ela possa ser algo também além do entretenimento rápido. Além do gostei, não gostei, legalzinho, mais ou menos. Não. É uma reflexão sobre, às vezes, a obra, e se a obra faz uma ponte para que você consiga se enxergar, você consiga se rever. Talvez a função da obra enquanto poética, enquanto construto artístico, sensível, é esse. É de causar algum tipo de modificação em nós. Né? E nesses tempos, né, Talu, me parece, de pandemia, de isolamento, nós estamos nos voltando a esse tipo de consumo, que é muito legal e é muito natural. Nós precisamos ter algumas interfaces que nos falam, vale a pena viver. E isso pode gerar mais potência de vida. Mas para gerar potência de vida, me parece, não é apenas a gente se acostumar com coisas que a gente gosta porque fica mais confortável. Talvez sejam temáticas que nos virem do avesso, que nos perguntem quem nós somos, o que nós estamos fazendo, né? Mas que nos escancare, mas que caiba mais mundo na nossa alma, né? E aí sim a gente consegue talvez ter um pouco mais de pele sensível, mas uma pele mais resistente e mais maleável e adaptada para os mundos que nós estamos vivenciando e vamos vivenciar ainda nesse presente e construção de possibilidades no futuro, né, Talu? Me parece que é um treino, né? E esse treino tem que ser poético em alguma instância, né? Tem que ser sensível em alguma instância. E, de uma certa maneira, ela tem que ser fazer uma ponte para o nosso mais profundo ser. Não apenas do que a gente já sabe, mas do que a gente está construindo enquanto devir, né? Você teria alguma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo? Uma mensagem com relação à questão desse compartilhar dessa obra, não apenas do Watchman, não apenas dos vigilantes, mas também de pessoas que estão se transformando a partir de obras sensíveis, que, como você mesmo falou, elevam a nossa potência de vida, que trazem a gente refletir e se renovar constantemente. E tentando tirar principalmente essa noção de ideal da vida. Tá? Talvez não exista um ideal de vida. Né? Talvez o que exista é a vida em si, enquanto significado que nós damos a todos os dias, uma renovação de olhares e uma amplitude de referência. Né? É um momento assim bem bacana esse, né, de sempre a gente colocar essas sensações enquanto mensagem, né, mesmo que as coisas quebrem, né, que elas se desfaçam, mesmo que às vezes em momentos você sinta que a sua vida está ruindo, ou mesmo que você sinta todas as dificuldades, né, do mundo, como por exemplo, estou com dificuldades financeiras ou mesmo outros tipos de dificuldades, como é que eu consigo ainda ver essa beleza? Como eu consigo ainda encontrar tudo isso, de repente, que vocês estão dizendo, no momento que as coisas estão tão, às vezes, angustiantes. Mas é exatamente nesse momento que é o melhor momento para você
encontrar essa potência de vida no sentido de valer a pena cada segundo estar vivo, estar aqui fazendo algo por você e pelos que você ama, né? Mas chegando num ponto de que essa busca, realmente, buscar referências importantes na sua vida, pessoas com que realmente não vão te trazer a fórmula mágica, muito pelo contrário, vão fazer com que você pense, com que você descubra por você, né? Como se transformar, como mudar e que isso realmente é possível. Então, buscar referências, sejam por livros, por uma aula de filosofia, cursos conscienciais, diálogos, o que for, né? Mas músicas, aquilo que te eleva e que faz com que você fala, poxa, vale a pena, estou me sentindo bem, respiro, estou feliz, porque tenho um amigo para conversar, tem alguém que está torcendo ali por mim, né? E juntos estamos fazendo algo, juntos, todos nós, né? Você tem ideias, você está fazendo coisas bacanas, não importa quem fez ou que deixou de fazer, junte as forças nesse sentido de para algo, né? Para essa potência, para as coisas fluírem, para as coisas caminharem. Eu acho que é meio por aí essa mensagem que eu queria deixar, né? Obrigado. E é interessante que existe uma fala supostamente do Nietzsche, e aí eu coloco o que eu lembro da comentarista e pesquisadora Viviane Mosé, que fala exatamente que, falando de um mundo que está ruindo, né? E que bom que este mundo está ruindo agora, porque, na verdade, ele deveria ter ruído há muito tempo. A pergunta que fica é, que tipo de mundo que nós vamos construir no lugar? E que tipo de mundo interno nós vamos reformular para construir este mundo mais ético para todos nós, né, Talu? Uhum. Talu, muito obrigado pela sua participação, foi ótimo, valeu novamente. Pessoal, espero que tenham gostado. Watchman e o cotidiano. Fechamos aqui o nosso bate-papo e voltamos para as nossas conclusões numa próxima oportunidade. Valeu, Talu, mais uma vez. Valeu, pessoal. Um grande abraço, boas reflexões conscienciais. Até mais.